A paz do Senhor Jesus, que Deus venha nos abençoar eternamente, venha nos livrar de todo mal, de todo perigo. Amém? Vamos dar sequência daquele estudo que eu parei sobre a origem da palavra Bíblia, o conjunto dos livros sagrados do Antigo e Novo Testamento. A língua original do Novo Testamento é derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro, preparada para a escrita. Biblos, biblion, era vários livros. Literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de pequenos livros. Com a invenção do papel desapareceram os rolos e a palavra biblions deu origem a livro que crê que a palavra Bíblia foi aplicada às escrituras cerca de 400 anos por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. Paulo recomenda a Timóteo que quando viesse visitá-lo, trouxesse os livros, especialmente os pergaminhos. Isso se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: quando vieres, traze a casa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Período de transmissão oral da palavra de Deus. Não há prova de que o homem tivesse a palavra de Deus escrita antes do dia em que Deus dissesse a Moisés: escreve isto para a memória num livro. A transmissão oral da palavra de Deus aconteceu desde o dia em que ele falou a Adão até em que ordenou a Moisés que escrevesse um livro. Isso se encontra em Êxodo capítulo 17, versículo 14. Pois a técnica oral de pai para filho é mandamento de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9 e no versículo 10, vamos encontrar isso. A grande verdade da transmissão oral é esta: Deus falou, Deus falou. Gênesis, capítulo 2, versículo 16, versículo 17. No versículo 16 diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. No versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerá. Isso significa que se Adão tivesse obedecido a Deus, teria a vida eterna. Não obedecendo a Deus, perdeu o direito da vida eterna. Adão fez a escolha errada. O não comer da árvore da ciência do bem e do mal era obediência a Deus e uma escolha entre Deus e Satanás. Foi aí que nasceu o pecado, a desobediência a Deus. A escrita da Bíblia. Os manuscritos eram escritos em dois tipos de materiais: papiro e pergaminhos. Depois vieram pergaminhos em forma de livro e não de rolo. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo. Salmos 40, capítulo 40, versículo 7. Jeremias, capítulo 36, versículo 2. Sendo cada livro um rolo, o manuscrito era copiado pelos escribas, de modo trabalhoso, lento. Há dois tipos
de caligrafia nos manuscritos bíblicos, unciais e cursivos. Primeiro, unciais é o manuscrito de letras maiúsculas, bem feitas e sem separação entre palavras. Há 160 deles, feito entre o século IV ao século X a.C. São mais antigos e por isso mais valiosos. Segundo, cursivo são os de letra minúscula e ligeira, sem espaço entre a palavra, feitos entre os séculos X ao século XV a.C. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos, os livros que compõem a nossa Bíblia, quando foram escritos, não tinham capítulos nem versículos. A divisão em capítulos e versículos foi feita no ano 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cyr, abade superior de certas ordens religiosas, dominicano da Ordem de São Domingos. E o estudioso das Escrituras teria feito usá-lo numa concordância da Vulgata latina. Outros autores, entretanto, atribuem essa tarefa e outros estudos bíblicos. As divisões em versículo foram feitas em 2 vezes: o Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Roberto Stephanus, num impressor de Paris. Stephanus fez para ajudá-lo a preparação do Novo Testamento grego. Stephanus publicou a primeira Bíblia Vulgata latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. Vulgata, a tradução da latina da Bíblia, feita por Jerônimo em cerca de 350 a 420 d.C., a partir do texto hebraico do Antigo Testamento, sem basear-se na Septuaginta. No Concílio de Trento, 1546 d.C., foi decretada tradução oficial da Igreja Católica Romana Clemente VIII e revisou em 1592 Septuaginta, a versão dos 70, a versão grega do Antigo Testamento, preparada por um grupo de 72 eruditas em Alexandria no século III a.C. Era o que existia na Bíblia no tempo de Cristo e dos apóstolos. Erudito, erudito quer dizer aquele que revela muito saber. Concílio de Trento, uma Assembleia Católica. Vamos parar por aqui, irmãos, e amanhã nós vamos ter novamente a continuação desse estudo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficou bom? Deu 9 minutos e 18. É o que eu faço todo dia. Mas ficou bom, hein?